Eu gostaria então de dar início a essa apresentação desse tema, né? A questão a caracterização do sofrimento como uma característica do existir humano, né? A ponto de alguns escreverem, né, ou formularem dessa maneira, que existir é sofrer. Eis uma máxima da observação que filósofos e cientistas parecem reconhecer como um fato e um problema. As referências são diversas e percorrem os mais diversos campos do conhecimento. Émile Cioran, por exemplo, logo no início do seu primeiro livro, intitulado Do Inconveniente de Ter Nascido, disse, cito, desde que estou no mundo, a partir de então, me parece que isto tem um significado tão assustador que se torna insuportável. Fernando Pessoa, cuja existência atormentada é fonte de sua literatura, expressão metafísica e universal da própria existência humana, escreveu num de seus poemas: na minha alma sempre chove, há sempre escuro dentro de mim. Manuel Bandeira, em seu constante diálogo com a finitude, descreveu como a vida nos afeiçoa, no seguinte poema: se fosse dor tudo na vida, seria a morte o sumo bem. Libertadora, apetecida, a alma dir-lhe-ia ansiosa, vem. E a vida vai tecendo laços quase impossíveis de romper. Tudo o que amamos são pedaços vivos de nosso próprio ser. A vida assim nos afeiçoa. Prende, antes fosse toda a fel, que ao mostrar-se às vezes boa, ela requinta em ser cruel. Trata-se agora, referido o problema do sofrimento a algumas de suas referências fenomenológicas e filosóficas, de procurar analisar como a psicanálise, do ponto de vista de Freud, de Ferenczi e de Winnicott, compreendem e tratam deste fenômeno da existência. A pergunta de filósofos e psicólogos diz respeito a seu sentido e a maneira de lidar, cuidar desse acontecimento estrutural da existência. Seja na filosofia, na ciência, na arte ou na religião, trata-se de compreender e cuidar do sofrimento, sua causa e as maneiras de evitá-lo ou ultrapassá-lo. Esse descentramento da compreensão dos modos, vamos ver como Freud, Ferenczi e Winnicott se dedicaram ao tema do sofrimento. Se por um lado sempre há no horizonte essa questão de eliminar o sofrimento, por outro, vamos ver que em Winnicott a questão não é tanto eliminar o sofrimento, nem sofrer ou não sofrer, mas ter uma vida que vale a pena, mesmo que ela tenha seus sofrimentos, ou mesmo que ela seja sofrida. Então vamos lá, essa primeira parte da minha análise, que é o sofrimento do ponto de vista de Freud, né? Eu vou fazer algumas retomadas um pouco escolares, por assim dizer, esquemáticas, mas que pontuam os pontos conceituais que eu quero analisar, apresentar para vocês e colocar em discussão, né? E para poder chegar às conclusões que eu quero chegar com essa minha intervenção. Então, a criação da psicanálise como um método de tratamento por meios psíquicos também é uma tentativa de cuidar de um conjunto de pacientes para os quais não havia tratamento adequado.
as histerias e, por extensão, as neuroses obsessivas, as fobias, o que a gente chama de as neuroses de transferência, o que Freud chamou de neuroses de transferência, né? Freud as compreendeu como padecimentos que tinham origem na vida psíquica ou emocional. Mais ainda, os sintomas eram expressões elaboradas de conflitos entre o eu desses pacientes e certas ideias também desses pacientes presentes neles, né? Mas, em geral, desejos que eram incompatíveis com a organização e estrutura desse eu, né? E isso causava um conflito, ou uma dor, ou uma angústia insuportável de ser vivida. Na busca da psicogênese desses sofrimentos, Freud também descobriu que a própria organização da vida psíquica, a organização do homem como ser de cultura, era também um efeito do conflito, na verdade insuperável, entre os impulsos eróticos sexuais, as pulsões, que por sua vez tomarão uma formulação mais ampla em termos de pulsão de vida e pulsão de morte, que ultrapassa um certo foco da sexualidade, por assim dizer, mas se mantém como uma excitação que precisa ser descarregada, né? Então havia um conflito, né, entre isso e a impossibilidade do homem de realizar essas excitações, né, de uma maneira plena, né? E isso era a base da própria constituição do que é o ser humano. Como disse Fedidá, numa formulação bem freudiana, o sujeito é o sintoma, né? Então, nesse sentido, as pulsões são, para Freud, a força motriz fundamental. Uma força motriz anterior à qual nenhuma outra força é suposta. Não se coloca a questão o que gera a pulsão, né? Isso não é tema da psicanálise. Se considera que as pulsões são dadas, eventualmente lá uma certa proximidade com o corpo, né, um conceito limite, mas o que importa é o elemento psíquico que representam as pulsões dentro do ser humano, né? As pulsões, estão presentes na origem do indivíduo e de sua organização psicoafetiva, na origem da cultura e de todos os valores humanos, né, e de toda a vida normal ou patológica, ou de todo sofrimento, se vocês quiserem, né? Muito bem. Então, para Freud, é justamente a imposição da necessidade de regrar a vida pulsional, ou numa acepção mais restrita da vida sexual, dos homens, nas suas relações com os outros homens, que gerou, por um lado, a necessidade de interditar certos caminhos, e por outro, de fornecer meios alternativos, né, a essa energia ou essa pulsão reprimida, né, ou seja, a sublimação, né, para que isso encontrasse algum caminho de realização na vida humana, né? E esse caminho de sublimação é a constituição da vida cultural e de todos os outros modos de lidar com as excitações que não sejam a realização da sexualidade propriamente dita. No entanto, Freud também aponta para o fato de que a sublimação nunca é totalmente bem sucedida, que sempre restará um resíduo irredutível, impossível de ser sublimado, permanecendo, pois, o homem insatisfeito e produzindo sofrimento. O mal-estar na civilização, por assim dizer. Nesse sentido, que o objetivo do método de tratamento psicanalítico não seria a eliminação total do sintoma, fato do sofrimento, quero dizer, porque isso seria impossível, né? Mas tão somente colocar este sofrimento dentro de parâmetros suportáveis, aceitáveis, para que a vida possa ser vivida, ou como afirmou Freud, referindo-se à histeria, transformar a miséria histérica em infelicidade banal, né? Dizendo então de outra maneira, todo o problema, todo o sofrimento diz respeito àquilo que o homem pode ou não pode fazer com seus impulsos ou pulsões, seja em termos individuais, seja em termos relacionais ou grupais. Não obstante, o objetivo do tratamento psicanalítico pode ser referido à necessidade de diminuir o sofrimento, aumentando a possibilidade de amar e relacionar-se com o outro, né? Bom,
De forma breve, eu já dar qual é o foco do meu argumento aqui para vocês, né? Que eu vou analisar na sequência, mas já dando o quadro da minha intervenção, quero afirmar aqui, defender isso, que Ferenczi mantém-se fiel ao modelo de Freud, ampliando a compreensão dos problemas e manejos necessários aos cuidados com a administração das pulsões na vida da alma, né? E o Winnicott, sendo um freudiano para além de Freud, explicitou outros modos de ser e de sofrer, não redutíveis aos problemas advindos da linha do desenvolvimento da vida instintual, né? Esse é o quadro geral. Então vamos ver agora um pouco Ferenczi e de que maneira eu estou colocando Ferenczi dentro desse quadro e quais são as especificidades do seu desenvolvimento e a sua adesão ao quadro geral da metapsicologia freudiana, né? Ainda que haja transformações específicas aí na expansão dessa metapsicologia, eu diria assim. Ferenczi é freudiano. Suas divergências em relação a Freud, centrada nas questões do manejo clínico e do lugar do analista no processo de cura, não farão nenhuma ruptura significativa no modelo da metapsicologia freudiana em termos da sua ontologia. Há modificações na metapsicologia, mas não em termos do seu fundamento, por assim dizer, né? Reiterando as pulsões e a sexualidade como fundamento e constituindo a organização da vida psíquica, né? Ainda que tenha feito expansões extremamente importantes, especialmente com a introdução do lugar da mãe e da empatia como fenômenos importantes de serem considerados, né? Muito bem. A sua preocupação com a clínica, a preocupação de Ferenczi com a clínica, né, colocou-se como um imperativo, né, que acabou levando a ultrapassar os limites até então estabelecidos pelo método e pelo setting psicanalítico, movido por um certo, eu diria, desejo ou furor curantes, né, por vezes sendo criticado pelo próprio Freud. Especialmente nos seus últimos anos, né, de vida, suas tentativas de manejo clínico o levaram a propor a chamada técnica ativa, que consiste em intervir diretamente no tratamento, com gestos de ternura e afeto e outros tipos de intervenção, né, bem como o intercâmbio. Uma outra parte da técnica ativa é o intercâmbio dos lugares do paciente e do analista como proposta para o paciente, ou análise mútua, né? Essas coisas não foram muito bem sucedidas, mas apontaram para problemas importantes do método de tratamento psicanalítico. Dentre eles, a necessidade da presença afetiva e verdadeira do analista, né? Questão da presença. Então, uma coisa que Daniel Kupperman tem enfatizado bastante nas suas análises sobre a obra de Ferenczi, né? Um pouco numa certa visão geral de como que Ferenczi tem sido lido na história da psicanálise, né? Além de ter sido um dos maiores colaboradores na difusão e prática da psicanálise, abordando todos os temas que Freud e a psicanálise do seu tempo colocaram em discussão, suas propostas estimularam profundamente o desenvolvimento teórico e prático da psicanálise, né? O trabalho de Ferenczi, então, ele geralmente é lido em 3 grandes eixos ou esquemas, por assim dizer, né? Ele é lido como antecedente das variações técnicas, né, necessárias aos tratamentos e aos novos sintomas, por assim dizer, ou aos novos sofrimentos, se vocês quiserem. Ele é lido também como uma obra de um dissidente da psicanálise que se rebela contra a ortodoxia freudiana, né? E é lido também com base a partir do qual pensar o trauma, não só no seu aspecto fantasioso, né, de fantasia, mas o trauma como algo verdadeiro, né, além da realidade psíquica fantasiada, né, como um fato da realidade material, né? Muito bem. As questões clínicas e a reação à ortodoxia freudiana do setting, do manejo da transferência, das ações que podem auxiliar o processo de cura, né, não alteram a concepção sobre a gênese do sofrimento humano.
como advindo de problemas nas relações objetais impulsionadas pelas pulsões. Relações objetais que Ferenczi considera já presentes desde o início e que são reiteradas, num certo sentido, por Melanie Klein, né, que foi paciente de Ferenczi, né, mas isso é uma retomada e a reiteração das relações de objeto como dadas desde o nascimento, né, impulsionadas pela vida pulsional. No entanto, algumas de suas contribuições apresentarão questões e problemas que vão introduzir novos temas e novos fenômenos a serem considerados pela psicanálise. Nesse sentido, eu gostaria de destacar, né, pensando nas suas contribuições, as especificidades das suas contribuições, 2 de seus textos, mostrando que estes fornecerão uma ampliação importante na compreensão freudiana sobre os modos de sofrer do ser humano. Thalassa, né, que é um texto de 1924, e Confusão de Línguas, de 1933. Vamos primeiro, então, a Thalassa, né, e ver a especificidade do que está sendo colocado nesse texto. Né? Thalassa é uma obra de ficção, abordando o processo e a origem mítica do ser humano em termos do desenvolvimento da espécie. Este texto advém de um projeto elaborado junto com Freud, ambos retomando a máxima de que a ontogênese recapitula a filogênese, e visando, numa construção ficcional, mostrar como a posição de Lamarck, na qual os caracteres adquiridos pelo indivíduo são transmitidos para gerações posteriores, né? Então, como Lamarck poderia ser confirmado pela psicanálise, né? Evidentemente, tem toda aqui a linha os sintomas transgerações, né? Tão importantes que estão sendo considerados atualmente, assim. Mas como um ponto de entendimento da psicanálise na constituição do próprio ser humano, né? Em Freud, este mesmo projeto deu origem a um outro texto chamado Visão de Conjunto das Neuroses de Transferência, escrito por Freud entre 1915 e 1917, que fazem parte dos ensaios metapsicológicos, que eram 12, que foram publicados 6 ou 7. Esse é o último dos textos publicados, mas só publicado em 1985, num manuscrito perdido, que depois foi publicado. E é onde Freud retoma essa origem mítica do ser humano, falando de como que era o ser humano no início, de uma neurose glacial e etc. Tanto o texto de Ferenczi como o de Freud reiteram a sexualidade como uma força fundamental impulsionando os relacionamentos interhumanos. Em Thalassa, no entanto, Ferenczi se afasta de Freud. Freud, que centra sua atenção e esse processo na relação com o pai, centra aí a organização psíquica dos indivíduos, que se faz via a experiência das relações familiares num cenário edípico, né? Ferenczi, então, ele se afasta de Freud, abandonando a tese da prioridade do pai para enfatizar o vínculo arcaico que a criança tem com a mãe. Né? Cito Rudinesco e Plum comentando esse texto no seu dicionário. A vida intrauterina reproduzia a existência dos organismos primitivos que viviam no oceano. O homem teria nostalgia do seio da mãe, mas também procuraria regredir ao estado fetal nas profundezas marítimas. Assim, com Thalassa, Ferenczi recolocou a mãe no centro e na origem da vida psíquica. Logo, também considerou que esta relação arcaica fundamental está na origem dos modos de ser e de sofrer do ser humano, né? Um ponto estrutural, né, para pensar a existência e o sofrimento. Reinald, apontando para as proximidades do pensamento de Ferenczi com Winnicott, né, se referindo à mãe, dando importância a esse lugar da mãe, né, comenta: Ferenczi é um precursor de Winnicott, como defendem Green, como defende Luiz Cláudio Figueiredo, como defende uma série de outros autores. E de outros. Mas, ao contrário de Winnicott, Ferenczi não idealiza a mãe, considerando um relacionamento supostamente desprovido de qualquer agressão. Ferenczi não foca sua atenção
numa mãe que decepciona ou que é traumática, como fizeram outros autores na segunda metade do século XX. Isto é, os conceitos de mãe esquizofrênica, mãe traumatizantes, abusivas, mãe geladeira, e coisas do gênero. Ferenczi foca sua atenção, seu estudo, sua descrição numa mãe complexa e ambivalente, como geralmente existe na vida real, e continua Reinald como talvez deva ter existido também na própria vida de Ferenczi, né? Então, passo agora a analisar algumas contribuições que adveriam estruturalmente para a psicanálise, contribuições diferentes com relação à ideia de confusão de línguas, né? No texto Confusão de Línguas entre Adultos e Criança, de 1933, Ferenczi analisa os efeitos traumáticos que a linguagem adulta, no campo da já reconhecida sexualidade, né, realiza, então, no seu encontro com a linguagem da criança, no campo da ternura, né? E este tipo de conflito, esse tipo de dissonância, ele também considerará como presente na relação analista-paciente. Neste momento, quando Ferenczi faz esse tipo de compreensão, além de ampliar a questão do trauma sexual, como estando na base do sofrimento humano, Ferenczi também se referiu à criança em termos da sua autenticidade, mais do que em termos de sua inocência. De qualquer maneira, o conflito que causa sofrimento não diz respeito àquela formulação básica freudiana, ao desejo que pode ser realizado ou que é interditado, mas a dissonância entre a maneira como o adulto ou o analista trata a criança ou o paciente e a maneira como a criança ou o paciente apreende este cuidado, né? Esse é um acréscimo central na compreensão clínica do sofrimento e do seu tratamento. Okay? Dado esse contexto, uma série de fenômenos clínicos e seus correlatos, cuidados psicoterapêuticos, psicanalíticos, então redescritos por Ferenczi, uma grande ampliação do método de tratamento e dos modos de tratar o sofrimento humano, tais como o jogo e a ação de brincar, a regressão, a transferência e a contratransferência, a função da mãe e ou da provisão ambiental, a efetiva relação afetiva do analista em relação ao paciente e etc. Né? Todas essas questões clínicas focam, de uma maneira ou de outra, a questão das relações objetais, né? Impulsionadas, tendo as pulsões e a sexualidade como suas forças básicas. Bem como, e aqui é um acréscimo importante, as questões relacionadas à presença do analista e da empatia, que no limite nos levaria a alguma coisa que está além das pulsões e além da sexualidade, né? Esse, eu diria que Ferenczi teria ido até os limites do pensamento freudiano em termos da compreensão, da administração ou da importância das pulsões na constituição da vida humana e, por conseguinte, do sofrimento humano, né? Então, a partir de agora, vamos para o Winnicott, onde eu vou mostrar que em Winnicott eu suponho que há um impasse, se Ferenczi teria chegado até um limite, né? E às vezes ultrapassado um pouco esse limite. Com Winnicott nós temos uma apresentação na sua própria voz e de alguns de seus comentadores, alguma coisa que vai além, né, dessa estrutura ou desse pensamento freudiano e nesse sentido também ferenciano, né? Então, é esse título, Winnicott um freudiano para além de Freud. Eu faço questão de afirmar isso porque em nenhum momento Winnicott recusa Freud, né? Só tem uma passagem que Winnicott diz que Freud errou, que é com relação à pulsão de morte. Mas esse é um outro tema para a gente discutir e colocar em questão. Então, Winnicott fez algumas transformações significativas na psicanálise, né? Sem jamais recusar Freud, mas desenvolvendo. Isso não significa que ele não critique Freud, nem diga que Freud acertou em tudo, nem diga que Freud não tem os seus limites, né?
Esta é uma posição bem de cientista que está em Freud também, né? Que a psicanálise não é religião, e nesse sentido a fala de nenhum papa é a noção final, ou contém todo o saber, né? Então, como disse Goldman, explicitando esta relação que o Winnicott tem com Freud, né? O Winnicott estava nas mãos de Freud, mas não sob o seu polegar, né? Sempre me irrita muito este tipo de posição religiosa, que é Freud disse tudo, Lacan disse tudo, Winnicott disse tudo, né? E amém aquilo que o Winnicott diz, Lacan diz, e Freud diz, Klein diz. Isso não é um pensamento científico, né? E é um certo argumento de autoridade que não teria validade no campo da ciência, né? Muito bem. Quero retomar uma frase, um comentário de Adam Phillips, marcando bem essa dissonância ou essa mudança de perspectiva que nós temos na obra de Winnicott, né, em relação a Freud. Isso está no livro dele, Winnicott, que é de 1988, a primeira obra, por assim dizer, de sistematização do pensamento winnicottiano, ou da obra de Winnicott, né? Diz Phillips: enquanto Freud se preocupava com as enredadas possibilidades de satisfação pessoal de cada indivíduo, para o Winnicott, essa satisfação seria apenas parte do panorama mais amplo das possibilidades para a autenticidade pessoal do indivíduo, o que ele chamará de sentir-se real. Na escrita de Freud, a cultura pode facilitar o crescimento, assim como pôde a mãe. Para Freud, o homem é dividido e compelido pelas contradições de seu desejo na direção de um envolvimento frustrante com os outros. Em Winnicott, o homem só pode encontrar a si mesmo em sua relação com os outros e na independência conseguida através do reconhecimento da dependência. Há aqui toda uma teoria da cultura, e é evidente que a teoria freudiana da cultura é uma teoria da sublimação, e eu às vezes formulo de uma maneira um pouco radical, né, indo na raiz da questão, dizendo que a cultura para Freud é uma perversão da sexualidade, é um outro modo, um desvio, uma sublimação, enquanto que a cultura para o Winnicott tem um lado positivo, é a expansão de um determinado modo de estar no mundo, e este modo se chama transicionalidade, brincar e etc. Mas esse é um outro tema, né, que desenvolver aqui. Continuando a formulação de Phillips, então, para Freud, em resumo, o homem era o animal ambivalente. Para o Winnicott, seria o animal dependente, para quem o desenvolvimento, a única certeza da sua existência, era a tentativa de se tornar separado sem estar isolado, né? Eu formularia isso de uma outra maneira, né, que é adaptar-se sem perda em demasia da espontaneidade, que eu acho mais de acordo com o texto de Winnicott, mas essa é a formação de Phillips, né? E ele conclui: anterior à sexualidade como inaceitável, havia o desamparo. Dependência era a primeira coisa antes do bem e do mal. Fim de citação. Então, dentro desse quadro, o Winnicott então faz uma inserção importante, a noção de ser. Isso aparece mais como um modo corriqueiro de falar antes da década de 60, mas é na década de 60 que isso se apresenta como um conceito que estrutura seu pensamento, né? Então, com a introdução da noção de ser na psicanálise, a questão da psicanálise da noção de ser já foi analisada por um francês chamado Georges Amado, 1978-79, né, que já se referia ao Winnicott, né, mas ainda há certas... no meu livro Psicanálise do Ser, que foi publicado esse ano, né, eu trato um pouco mais em detalhe o que é isso, né. É um livro onde também eu percorro toda a obra de Winnicott, mostrando em que lugar ele usa a noção de ser, com que especificidade, com que sentido, em que contexto, né? Mas, retomando aqui, então, Roussillon já aponta que Winnicott fez uma ruptura epistemológica na psicanálise, modificando não só o modelo de homem proposto por Freud,
mas também dando um outro lugar para a sexualidade e o complexo de Édipo na história do desenvolvimento psicoafetivo do ser humano. A sexualidade não é excluída, o complexo de Édipo não é excluído, mas são considerados como modos relacionais já maduros, depois que uma série de integrações ocorreram. Ou seja, para ter problemas sexuais e edípicos é necessário já ter amadurecido muito, né? Para ir direto ao ponto da minha argumentação, considero que o Winnicott reconhece que o ser humano sofre não apenas por causa das suas dificuldades na administração da vida instintual nas relações interhumanas, mas também por uma série de outros acontecimentos existenciais díspares e irredutíveis à vida instintual, que se referem, então, à sua necessidade de ser, continuar a ser e ter um lugar para viver, o que implicará necessariamente uma certa relação com o outro, né? A série argumentativa para demonstrar isto que eu acabo de falar, que não é uma tese simples, não é uma tese banal, e é uma tese que envolve a discussão de diversos elementos, né? Ela é longa e já apresentada em outros trabalhos meus, não só meus, como de outros comentadores de Winnicott, né? No meu livro Por que Winnicott, que inicialmente era uma obra de divulgação e se tornou um pouco mais consistente do que isso, eu tenho um capítulo final de retomada das referências bibliográficas da literatura secundária sobre o Winnicott, classificando essa literatura em termos de quem quer estudar a história de Winnicott, tais textos, quem quer estudar a história do desenvolvimento de Winnicott no campo da psicanálise, em termos da história do desenvolvimento das ideias na psicanálise, tais textos. Quem quer estudar o Winnicott Klein, tais textos, o Winnicott doutor, tais textos, e assim por diante. O Winnicott em termos a tais e tais temas. Enfim, é uma retomada de aproveitar um pouco da minha obsessividade, no sentido de poder oferecer isso como material possível para desenvolvimento. Não é um material totalmente exaustivo, mas razoável, né? Então a série argumentativa para mostrar isso, trata-se aqui, agora no que eu estou fazendo com vocês, de retomar alguns pontos importantes dessa argumentação para explicitar modos de ser e de sofrer descritos por Winnicott que não foram enunciados dessa maneira nem por Freud, nem por Ferenczi, né? A saber, então, vou detalhar um pouco o que são esses elementos que eu quero destacar, que eu acho que não estão presentes na obra em outros autores pós-freudianos, né? Eu acho que os problemas não foram, quer dizer, o Winnicott se foca então em problemas existenciais que não são redutíveis aos gerados na tarefa de administração da vida instintual, né? Veja o problema da amizade ou da confiabilidade, né? Certamente esse não é um problema que se reduz, né, a não ser forçando um pouco a barra às questões da administração da vida pulsional. Problemas, outros tipos que derivam, grosso modo, de cada modo de ser e estar no mundo, cada modo de estar mais ou menos integrado em si mesmo, né, na própria personalidade, cada modo de integração do self, né? Ou outros, né, problemas que estão associados à busca de si mesmo. Problemas que se referem à busca da confiabilidade ambiental perdida e problemas que resultam do fato de não ser visto. Vou retomar um pouco a análise de cada um desses problemas, me dirigindo mais a um campo clínico e mostrando como que esses problemas foram destacados por Winnicott como modos de ser e modos de sofrer. Então vamos lá. Problemas existenciais que não são redutíveis aos gerados na tarefa de administração da vida instintual. Winnicott se considera um freudiano que foi além de Freud, né? Ele reconheceu a grandiosidade de Atlas de Freud, sem deixar de criticá-lo, sem deixar de indicar onde achou que ele foi insuficiente e aí onde errou.
Como insuficiências do pensamento freudiano, Winnicott se referiu, por exemplo, ao lugar dado à sexualidade e ao complexo de Édipo. E como erro, e é essa palavra que ele usa, erro, a proposta da noção de pulsão de morte, utilizada para explicar a agressividade e a compulsão à repetição. Esse seria um outro tema, né, de analisar do desenvolvimento da obra de Winnicott com relação a estes sintomas ou a estes fenômenos clínicos ou do desenvolvimento. No que se refere ao lugar da sexualidade e do complexo de Édipo, o Winnicott comentou em diversos momentos de sua obra não só que muitos seres humanos não amadurecem a ponto de terem problemas edípicos ou sexuais, como também que a vida instintual, ele não deixou de achar que a vida instintual era importante, ou melhor, ele falou sobre como também que a vida instintual, sem deixar de ser importante, não abarca problemas relativos à sustentabilidade existencial e à experiência de ser, né? Ou seja, se podemos caracterizar a vida instintual, que tem na sexualidade uma de suas expressões mais amadurecidas, mas nem tudo na vida instintual é sexualidade, né? Como sendo problemas relativos ao fazer, o que fazer com as excitações, se vocês quiserem, o que fazer com as pulsões, né? Então Winnicott estaria se referindo a problemas anteriores ao fazer, né? Anteriores ontologicamente. Anteriores ontologicamente, por quê? Porque o corpo estará sempre presente, ainda que ele não se apresente de uma maneira que seja o que eu devo fazer com as minhas excitações. Há todo um processo no desenvolvimento socioemocional, no desenvolvimento emocional, aonde o que é vivido como excitação, que é vivido inclusive como uma excitação que vem de fora, ainda que saibamos que ela vem de dentro, seja integrada no self. É por isso que o Winnicott afirma, então, do ser vem o fazer, mas não pode haver o fazer antes do ser. Veremos outros problemas, tá? São como peças de um quebra-cabeça que eu vou juntando. Eu sei que ficam muitas lacunas no que eu estou apresentando, mas com temas tão complexos seria difícil que eu conseguisse montar esse quebra-cabeça com todas as suas peças. Então, problemas que derivam, grosso modo, de cada modo de ser e estar no mundo, cada modo de estar mais ou menos integrado na própria personalidade. No processo de desenvolvimento afetivo, que corresponde, grosso modo, a um conjunto de integrações e ampliações existenciais, os diversos modos de ser e estar no mundo correspondem também a diversos modos de estar ou não, né, tá faltando um aí, integrado em si mesmo. Ao analisar os tipos de pessoas que chegam aos consultórios dos psicanalistas, né? Então o Winnicott, quando vai falar quais são as pessoas que chegam, ele classifica como 3 tipos de pessoas. Os que são pessoas inteiras, integradas como pessoas inteiras, grosso modo os neuróticos, né? Estes sofrem em função das vicissitudes e dificuldades de administrar a vida instintual nas relações interpessoais, para os quais, para cuidar desses pacientes, é necessário o trabalho clássico da psicanálise, interpretar o inconsciente reprimido com base na relação transferencial e aonde o foco, né, grande parte do foco está mesmo na administração dos impulsos ou das excitações do ser humano na relação com o outro. Além desse tipo de pessoa, outro tipo, as pessoas que são recém-integradas, né, e que sofrem, pois, em função da instabilidade e da dúvida na sua integração. São, o Winnicott diz, os deprimidos ou os que têm problemas de humor, para os quais o problema e o sofrimento central diz respeito a consolidar, né, a sua integração como algo confiável. E nesse sentido, ele vai oscilar sobre isso, né, para os quais é necessário que o analista sobreviva então às ações do paciente, amorosas, destrutivas, agressivas, atenciosas, etc. Né? O paciente fará todo o teste, né, ou experimentação de si mesmo e da experimentação da relação, não só com o analista, também fora da análise, né? Mas esse dá o contexto
do que esses pacientes precisam para poder encontrar um lugar mais estável para poderem ser no mundo. E por fim, aqueles que não são integrados ou que se desintegraram, né, na sua unidade enquanto sujeito psicológico, grosso modo os psicóticos, né, e sofrem para poderem ser. Para esses é necessário que o analista funcione sustentando-os em suas necessidades de ser e continuar a ser, tal como a parte hidráulica de um ônibus sustenta o ônibus, tal como uma mãe sustenta o seu bebê, né? Lembrando, no entanto, que o analista não pode substituir nem ser a mãe do paciente, mas pode realizar seu objetivo no quadro do setting analítico, com todas as suas limitações e todas as suas possibilidades, né? Vejamos então um outro tipo de sofrimento, um outro tipo de foco nessa maneira como o Winnicott entende o sofrimento, né? Nesse quadro, então, problemas que estão associados à busca de si mesmo. Talvez o foco mais difícil de ser explicitado, porque ele exigiria desenvolvimentos que eu não vou poder fazer aqui. Neste quadro acima descrito, referindo-se à nosografia psicanalítica, certamente está na psicose a questão central de chegar a ser e aí permanecer, aí encontrar um lugar para viver. Logo, poderíamos dizer, os psicóticos têm problemas de ser, enquanto que os neuróticos têm problemas relacionais referidos ao fazer. Isso é uma coisa muito esquemática, mesmo porque o Winnicott não é um pensador estruturalista, temos uma estrutura neurótica ou psicótica, ele é um pensador relacionalista, eu diria assim, né? Quem já não enlouqueceu não teve piti, dependendo da relação emocional que estava vivendo ou da situação que estava vivendo. Podemos ainda, referindo-nos a alguns sintomas, adicções, sintomas psicossomáticos, cortar-se, o self-harm, né, self-cutting, tatuar-se como imperativo e busca, necessidade de fazer modificações corporais mais extremas, no limite, a própria mudança de gênero, né? Todos esses eu estou reunindo como sintomas, como sendo a sua maneira buscas de si mesmos, né? Tem um autor chamado Eigen, Michael Eigen, que diz: as pessoas não se drogam porque procuram o prazer, se drogam porque procuram a si mesmas. Muito bem. Assim poderíamos dizer, falando desses sintomas. Os adictos procuram nas drogas e nos modos de relacionamento aditivo encontrar a si mesmos. Tal como indicou Winnicott, reconhecendo as adicções como um problema associado a perturbações na experiência com os fenômenos transicionais. Os sintomas somáticos parecem, por sua vez, serem uma tentativa de integração, fazendo com que a experiência com o corpo expresse o sentimento de uma integração psicossomática. A existência é sempre psicossomática. A percepção dessa existência psicossomática como integrada ou não integrada, alojada ou não integrada, é que depende do indivíduo. E no caso das tatuagens, de ações que visam a transformação corporal mais extrema, parece também sempre estarmos lidando com a questão da procura de um corpo que seja mais de acordo com o que o indivíduo sente como sendo ele mesmo. A pergunta simples e difícil de ser respondida é: o que o psicanalista deve fazer? A resposta é simples: criar todas as condições possíveis para que o paciente possa ter experiências de ser. Isso é fácil de ser enunciado, mas difícil de ser realizado porque implicam diversas dinâmicas. Vou enfatizar ou só indicar aqui alguma dessas dinâmicas, algum desses modos de experimentar ser. O primeiro deles é um experimentar ser onde aquele que experimenta sou não tem ainda condições ou não está reconhecendo o outro como outro. Fica evidente na situação do feto dentro da barriga da mãe, mas também em outras situações, por exemplo, as primeiras entrevistas, onde o paciente pode ir com uma série de expectativas e onde o analista só sustenta essas expectativas sem que o analista seja propriamente visto como outro. Então isso não se trata de alguma coisa que foi vivido no passado e não é mais vivido no presente, mas são dinâmicas, né? Então essa experiência sou sem nenhum predicado, sem nenhuma, digamos, apreensão do outro como outro. Há uma outra experiência de ser, que eu estou chamando de ser com,
que é aquela vivida quando compartilhamos fenômenos transicionais com o paciente, né? Todos os fenômenos que o Winnicott se refere à brincadeira, mas a brincadeira não é um nome bom, eu diria toda a comunicação profunda, todo o estar com, né? Onde há uma interação que repete a dinâmica dos objetos transicionais, né? Como elemento fundamental que fornece uma experiência de ser, né? Depois, um outro tipo de experiência, que eu estou chamando de ser diferente de, que é quando se chega a um tipo de relação onde eu e outro somos diferentes. Mas a grande diferença entre eu e outro é que o outro não sou eu, né? E nesse sentido se estabelece aquilo que Winnicott e outros autores, eu acho que Hickman falou sobre isso, a relação a dois corpos, eu e não eu, né? Que para o Winnicott ocorre lá na fase quando eu chego naquele momento de eu sou e tudo que está fora de mim é não eu. Até que chegamos a um último modo de ser muito mais elaborado, de experimentar ser, que é ser com o outro, ser uma pessoa inteira, que reconhece o outro como uma pessoa inteira, no quadro das relações a três corpos, no quadro das relações edípicas, no quadro das projeções, introjeções. Então esse é um outro quadro, né? Vejam que só esses 4 elementos descritos aqui nos levariam a um amplo campo de análise, de verificar como são essas dinâmicas e de como se vive essas dinâmicas no processo de desenvolvimento e no processo analítico, né? Vamos então a mais um desses itens, né? Eu já estou caminhando para o fim da minha intervenção, né? Nós temos aqueles problemas que se referem à busca de confiabilidade ambiental perdida, né? Não poder ter fé em, não poder confiar no outro, no ambiente, não poder ter esperança de que eu vou encontrar alguém, por exemplo, né? Não poder ter esperança de que será possível encontrar algo no mundo que seja bom para o indivíduo, são evidentemente modos de ser e estar no mundo que correspondem a modos de sofrer no mundo. Tudo isso se resolve, evidentemente, com o fornecimento de provisão ambiental adequada, ou seja, confiável, previsível, verdadeira, pessoal, que se comunica com, né? O exemplo mais sintético disso, mas que não abarca todos os casos, é o caso da atitude antissocial, que eu quero exemplificar, né? O protótipo disso, né? Diz o Winnicott sobre a tendência antissocial, né? A tendência antissocial representa o SOS, o cri de cœur da criança que em um estágio ou outro foi deprivada, ou seja, ela teve e perdeu, deprivada da provisão ambiental que seria apropriada na idade em que o ambiente falhou, né? A deprivação alterou a vida da criança, causou-lhe uma aflição intolerável, e a criança tem razão em reclamar este fato e de solicitar que o ambiente volte a ser confiável, né? E qual é o fato? As coisas estavam bem e deixaram de estar, e a culpa não é do sujeito, a culpa é do ambiente. E o ataque ao ambiente é para que o ambiente volte a ser confiável. Tratamento para atitude antissocial, provisão ambiental, mimar a criança. Isso no início, porque depois o Winnicott disse que uma vez adquiridos ganhos secundários, roubar, os ganhos do roubo e da mentira, são difíceis de serem revertidos, por assim dizer. Então, mas nesse caso em que alguma coisa ainda é possível ser feita, o ambiente precisará sobreviver às atitudes antissociais do paciente. Sobreviver enquanto fator dinâmico, ou seja, continuar existindo nas suas qualidades afetivas, presença, afetividade, interesse real, não retaliação, ainda que o ambiente possa ser firme com relação às ações do paciente. Mais um item dentro desses, né, problemas que resultam, e é o último, do fato de não ser visto. Ogden comenta, que não é propriamente um winnicottiano, mas é um um psicanalista de ampla influência e de amplo conhecimento da história da psicanálise, comenta que o que o paciente mais deseja é sentir-se compreendido, visto e entendido pelo analista. Mesmo que o analista não tenha realmente entendido o paciente, a experiência que o paciente tem de ser acolhido, visto e compreendido é o elemento fundamental para que o sofrimento da solidão, de não existência, de não ter lugar, etc., seja atendido. Como ressalva o Winnicott, mesmo quando nossos pacientes não se curam, eles nos são gratos por tê-los visto como tal. A importância
de ser visto ou sentir-se entendido aparece de diversas maneiras em sua obra, explicitando dinâmicas relacionais que o Winnicott considera serem retomadas no processo terapêutico, seja retomando o que ocorre na comunicação profunda entre a mãe e o bebê, que sente suas necessidades atendidas sem mesmo que saiba ou possa saber que há um ambiente que o sustenta, seja na experiência de contato e troca com o outro que se expressa na atividade do brincar, e eu acrescentaria mais aquelas outras que eu indiquei como ser com o outro, né, de uma maneira mais plena, ou ser só diferente do outro, né? Então fariam parte deste cenário. Então vamos para a parte final, que eu acho que tudo isso faz um primeiro descentramento da questão de modos de sofrer, né? E descentra isso da questão das pulsões da vida instintual ou das excitações para uma questão talvez que engloba estas, mas é mais ampla ou é pelo menos diferente dessas, né? Um outro descentramento que diz respeito ao objetivo do tratamento psicanalítico. Esse tipo de análise mostra que há um descentramento, ou melhor, o título disso é Ser ou Não Ser, não é Sofrer ou Não Sofrer, né? Então esse tipo de análise mostra que há um descentramento, ou melhor, uma expansão da compreensão dos sofrimentos existenciais do ser humano, acrescentando, ao lado dos problemas advindo da administração da vida instintual, que referi aos problemas relativos ao fazer, os problemas advindos da necessidade de ser e continuar sendo, os problemas de ser. Gostaria agora de comentar um outro descentramento mais estrutural, que vai renunciar o objetivo do tratamento psicanalítico, mostrando que mais importante do que diminuir o sofrimento é ter uma vida que seja própria e real e possível de ser vivida. O que pretende o método de tratamento psicanalítico? Primeiro, havíamos nos referido, ou me referi, ao objetivo de diminuir o sofrimento, colocá-lo dentro de níveis próprios à infelicidade normal ou banal dos seres humanos. No entanto, ao introduzir a necessidade de ser, este objetivo, ainda que sempre presente, torna-se secundário, pelo menos ontologicamente secundário. Ao se referir o que considera ser um ser humano saudável, o Winnicott diz: a vida de um indivíduo são, ou seja, saudável, se caracteriza muito mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações, do que por seus aspectos positivos. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia. Veja, dentro desse foco, um grande aspecto importante da saúde, como fundamental, eu diria, é ter uma vida própria, real, rica em termos das possibilidades de ser no mundo, de comunicar-se, de estar consigo mesmo e com o outro, rica em termos culturais e sociais, ainda que os sintomas não tenham sido eliminados, ainda que o sujeito não tenha eliminado seus sintomas. Podendo então as pessoas ser o que são com suas qualidades e limites, adaptando-se ao mundo sem perda em demasia da sua espontaneidade. Então a questão final aqui, sofrer ou não sofrer, não é a questão. Tudo isso aponta, a meu ver, para um outro aspecto dos objetivos do tratamento psicanalítico, que não toma como objetivo primário a meta de diminuir o sofrimento, ainda que isto seja um efeito secundário, mas sim de encontrar um lugar para viver a partir de si mesmo, sem perda em demasia da espontaneidade, ou seja, poder ter uma vida própria, pessoal, real, tão rica quanto possível em termos culturais e sociais, e por isso mesmo que vale a pena ser vivida. Certamente, somos levados ao célebre discurso de Hamlet, enunciando o problema da tragédia humana de desistir, ser ou não ser. Winnicott tem uma interpretação sobre qual é o problema que vive o jovem Hamlet, para além de suas questões edípicas,
para além de sua dúvida sobre o que fazer. Diz Winnicott, Hamlet trata principalmente do horrível dilema em que ele se encontrou. Hamlet o personagem, Hamlet a peça, Hamlet o personagem, Hamlet a pessoa, por assim dizer. E não havia solução para ele, por causa, Winnicott diz, Hamlet vivia uma dissociação entre ser e fazer, que nele se estava dando como um mecanismo de defesa. Seria recompensante escutar um ator representar Hamlet com isto em mente. O ator teria uma maneira especial de pronunciar a primeira linha do famoso solilóquio. Ser ou não ser? Diria ele, como se tentando chegar a um fundo de algo que não pode ser sondado. Ser ou... E então faria uma pausa, porque na realidade o personagem Hamlet não conhece alternativa. E não tendo alternativa, viria com uma alternativa bastante banal. O oposto, não ser. E dando essa resposta, né, se dirigindo ao fazer, então já estaria bastante distante em uma viagem que não pode levar a parte alguma, porque não tem mais a ver com ser. Né? Dizendo, é mais nobre na mente sofrer os golpes e as flechas da ultrajante fortuna, ou pegar em armas contra o mar de dificuldades e se lhes opondo findá-las. Né? Terminando então, ser ou não ser, antes de fazer ou não fazer, e depois o que fazer ou não fazer, ou deixar que façam. Eis o dilema existencial, o problema clínico a ser cuidado, seja pela psicanálise, seja por outras práticas de cuidado, que conjuga os problemas de ser e de fazer. Muito obrigado.